Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa sempre estar junto a cada um de nós durante a nossa jornada evolutiva. Para mim é uma satisfação retornar a casa. Como já disse anteriormente, costumo conversar com os amigos daqui. Eu me sinto dessa casa também, né? Porque aqui a gente tem uma série de amizades e uma série de trabalhadores dentro do movimento espírita de toda a nossa região. Eu trouxe hoje para a gente refletir um pouco do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal A Fé Transporta a Montanha, e ficar um pouco restrito a uma passagem de Mateus, no capítulo 17, do versículo 14 a 30. Eu vou pedir a liberdade para vocês para ler o que diz o texto de Mateus. Ele diz assim: quando ele, Jesus, né, veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando nós começamos a estudar um pouco da doutrina espírita, nós começamos a abrir um leque de entendimento ou de interpretação, e esse leque ele vai se solidificando, por assim dizer, dentro de alguns conceitos, e vai crescendo sempre mais. Essa passagem do Evangelho, ela traz vários fatores, várias anotações para a gente refletir um pouco. Primeiro, a gente poderia parar e olhar a questão que os apóstolos vão ao Cristo, depois dele ter retirado o demônio do menino, né? E perguntam ao Cristo por que razão eles não conseguiram curar aquele menino. Possivelmente, a mesma situação que os apóstolos se encontravam naquele momento é a nossa situação hoje, como espíritos encarnados ainda. Nos falta o desenvolvimento de nossa fé. E nesse desenvolvimento da nossa fé, como eu falei há pouco, estudando a doutrina espírita, nós vamos abrindo um leque de compreensão, estão alguns fatores interessantes. O pai daquela criança disse que ele estava endemoniado, né?
Aí nós vamos começar a ver dentro da doutrina espírita a respeito desse tal do endemoniado. É bom a gente lembrar que a maior parte dos textos em que foram extraídos os evangelhos foram escritos originalmente em grego. E provavelmente lá não estava escrito demônio, lá estava escrito daimon. E daimon é gênio na interpretação, né, no entendimento da época. E gênio é espírito para nós. Então aquele menino que estava endemoniado, ele, a bem da verdade, ele estava obsidiado. Porque a gente passa a ver que se daimon é gênio, e aqui no texto que nós lemos normalmente consta demônio, a gente começa a pensar, a perguntar. A impossibilidade da existência de um ser mau primeiro. Deus criou todas as coisas e Ele é soberanamente justo, bom e perfeito. Deus não criou o mal. A bem da verdade, o mal somos nós que construímos. Então, nesse simples aspecto, a gente já começa a entender uma forma diferenciada de ver as coisas. O espírito mal, ele não é mal, ele está mal. Assim como nós ainda não somos bons, nós estamos nos encaminhando gradativamente para sermos bons. Nós só estamos exercendo uma faceta de bondade. Então isso é importante a gente ver que o espírito mal, o dito demônio, ele não existe. É um espírito que, naquele momento, está em um estado de perturbação. Ele sendo um espírito obsessor, aí nós vamos ter uma outra conotação que normalmente temos uma interpretação, às vezes um pouco equivocada. Ouvimos pessoas dizerem que estão obsediadas e que este é um espírito perverso que está me perseguindo. E isso é um mal. Talvez a gente precisasse remodelar a nossa forma de pensar, com algumas exceções, algumas. Mas na maior parte das vezes, esse espírito que em algum momento de minha encarnação, ou até desencarnado, em algum momento do meu caminhar, passa a me obsediar, nós fomos grandes companheiros no passado. E, em algum momento, nós, e não eles, nós faltamos com aquela amizade, com aquele companheirismo para com ele. Nós seguimos a nossa jornada evolutiva. Ele permaneceu mentalmente preso àquela situação que nós contribuímos para a infelicidade dele. E agora ele se julga no direito, de verdade tem a certa razão de ser, no direito de querer a sua justiça. E ele perambula até o momento de nos encontrar.
Não, ele não nos encontra. Nós encontramos o nosso obsessor. No momento em que nós, de forma descuidada, baixamos o nosso nível de pensamento, nos igualando à vibração nervosa e inquieta que ele está, nós passamos a fazer uma conexão para com ele. E ele passa a nos observar, a nos agarrar, por assim dizer, e nós chamamos a nos obsediar. Todo espírito exerce uma ação sobre mim, sobre qualquer um de nós, obedecendo sempre uma lei de causa e efeito, uma lei natural, uma lei divina. Se eu vibrar de forma inadequada, eu vou estar conectando com espíritos que estão a todo momento em nosso redor, vibrando dessa forma inadequada que eu estou. Se eu vibrar de forma adequada, eu vou conectar com espíritos que estão vibrando de uma forma melhor. Então, esta visão que nós temos, que o espírito obsessor é alguém perverso que está nos perseguindo, é um pouco deturpada da nossa parte, se assim pensamos. Esse espírito, volto a dizer, só vai influenciar em mim, só vai realmente encontrar comigo dependendo da minha vibração. E vejam como ele ainda é o meu grande amigo, que fomos lá atrás, no passado, em algum momento. Porque quando eu noto a interferência de espíritos e essa interferência está me causando desconforto, eles passam a ser meus grandes amigos, porque eles estão mostrando para mim que eu estou vivenciando o momento de uma forma inadequada. Eu tenho que trocar o meu rumo. Eu tenho que trocar a minha forma de sentir, de pensar e de agir. À medida que eu vou fazendo essa alteração, isso não é de um dia para o outro, isso é um trabalho, às vezes, de várias encarnações. À medida que eu vou fazendo essas alterações, eu vou contribuindo para que ele também observe e comece a repensar as suas formas, as suas posições. Então, tudo parte de mim. E a solução também parte de mim. Nós temos que reaver a nossa amizade, nosso vínculo que já tivemos lá atrás. E esse é um processo que nós vamos caminhando gradativamente. Essa seria só uma pequena faceta quando a gente estuda a doutrina espírita com relação a esse menino endemoniado que consta no Evangelho, para a gente repensar também. Os apóstolos perguntaram a Jesus por que eles não puderam curar aquele menino. E Jesus disse para eles que foi a falta de fé deles. E ainda diz que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles conseguiriam remover montanhas. Vocês já viram um grão de mostarda, o tamanho que é? É uma coisa irrisória. Né? E veja, se Jesus diz que a nossa fé não é nem desse tamanho, é sinal que nós temos que nos reposicionar da forma como nós vínhamos fazendo até hoje. Será
que nós conseguiremos realmente um dia remover as montanhas, como Cristo falou, fazendo crescer a nossa fé e remover essas montanhas? Possivelmente as montanhas físicas não. Se nós formos olhar, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, lá vai falar a respeito da fé que transporta as montanhas, mostrando que as montanhas não são essas montanhas físicas que nós conhecemos. Não é aquele morro de lá que a gente vai tirar e colocar para cá. Nós temos montanhas talvez até maiores do que essas físicas para nós removermos do nosso dia a dia. À medida que nós começamos a trabalhar dentro das montanhas que são as nossas grandes dificuldades para todas as coisas, nós começamos a perceber o quanto nós precisamos continuar a crescer. Vejam como a montanha da dificuldade está constante na maior parte dos nossos dias. As pessoas nos apresentam alguma coisa para fazer e a gente acha difícil fazer aquilo. Não é difícil nós trabalharmos o dia inteiro na manutenção do nosso bem-estar físico e familiar e tomarmos algumas horas do dia para lermos e crescermos intelectual e moralmente? Muitos de nós colocam N dificuldades para fazer isso. E assim tantas outras coisas. Então talvez essa montanha que nós chamamos de dificuldades seja uma montanha que a gente tenha que repensar e realmente trabalhar. Sem nós trabalharmos na montanha das dificuldades que imaginamos, não conseguiremos dar muitos passos à frente. Porque junto com a montanha das dificuldades, nós temos a montanha das resistências. E vejo como a montanha das resistências está impregnado em nós. Tudo aquilo que é diferente da minha zona de conforto, no primeiro instante, pelo menos, eu resisto em adotar, em fazer, em aceitar. Então, a montanha da resistência e a montanha da dificuldade, elas estão extremamente próximas, extremamente juntas para nós trabalharmos. As renovações são necessárias. Nós falamos tanto dentro do movimento espírita a respeito do mundo de regeneração que vem por aí. Mas para que esse mundo de regeneração realmente aconteça, se faz necessário que a gente reformule os nossos sentimentos, as nossas ações diárias. Ou seja, que a gente saia daquilo que às vezes a gente chama de zona de conforto. E daí nós temos uma outra montanha que precisamos trabalhar bastante. A montanha da má vontade. Veja que uma coisa emenda na outra e são trabalhos enormes que nós precisamos fazer. Esta encarnação que nós temos hoje, agora, é a encarnação mais importante de nós como espíritos em toda a nossa jornada até aqui.
Nesta encarnação, nós estamos começando a tomar conhecimento das leis divinas. Já entendemos um pouquinho da ação e reação. E se já conseguimos entender isso, então nós temos que começar a trabalhar nas nossas montanhas. Nós temos outras montanhas, por exemplo, a montanha dos preconceitos. E são tantos preconceitos que nós temos, em todos os níveis. Né? Nós temos a montanha do nosso interesse material. E essa montanha é uma montanha muito difícil para nós ainda trabalharmos e entendermos. Nós passamos quantas horas do dia envolvidos emocionalmente na manutenção dos nossos interesses materiais, da nossa casa, da nossa família, do carro, da internet, da televisão. Quantas horas nós passamos? Normalmente trabalhamos em torno de 8 horas em alguma atividade profissional e depois, quantas horas ainda a gente fica pensando naqueles probleminhas que deixamos para resolver amanhã ou depois. E tudo aquilo que nós conquistarmos de material, que é necessário e é justo, mas tudo aquilo que nós conquistarmos de material, nós não vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui, porque é tudo empréstimo. Até o corpinho é empréstimo. Só as nossas ações, só os nossos sentimentos, estes nós vamos levar. Aí nós teríamos ainda a montanha do egoísmo para nós trabalharmos. Né? E veja como nós temos uma tendência egoísta. Todos nós já tivemos, em algum momento da nossa vida, uma situação que um filho nosso, por exemplo, adoeceu. E a gente ficou preocupado, a gente disse, com a doença do filho. Sim, ficamos preocupados. Mas aquilo mexeu tanto dentro de nós. Será que foi só pela doença? Ou o nosso egoísmo de não querermos sofrer, ter que atender aquela criaturinha? É uma forma de egoísmo que nós temos. Cada um vai pensar na sua medida. Nós temos as montanhas da cegueira, do fanatismo. E isto hoje em dia é uma coisa muito gritante entre todos nós. Porque nós não temos só a questão do fanatismo religioso. Nós temos fanatismo de toda a ordem. Porque aquela cor, porque aquele time, aquela agremiação, nós não ponderamos e não analisamos. Nós deixamos nos envolver sentimentalmente. Então essas são algumas das montanhas realmente grandes que nós temos que trabalhar dentro de nós, para que daí a gente consiga desenvolver um pouco mais a nossa fé e talvez atingirmos o grão de mostarda, o tamanho do grão de mostarda. É um trabalho individual que cada um de nós temos que fazer e que a doutrina espírita nos alerta, nos oferece esse alerta. À medida que a gente vai trabalhando nessas montanhas, dentro de um conceito assim de hoje eu ser melhor do que fui ontem e amanhã eu ser melhor do que eu sou hoje. Bem simples.
e complexo para a gente fazer. Mas à medida que a gente vai trabalhando e vai conseguindo obter resultados positivos, a gente vai começando a criar uma fé robusta. Porque a gente passa a acreditar na nossa capacidade, lembrando sempre que tudo é de conformidade com as leis divinas. Então essa fé, ela vai se tornando robusta e vai se tornando perseverante. Porque à medida que eu passo a viver melhor emocionalmente, eu passo a ter mais energia para colocar em cima da batalha dessas montanhas interiores. Sempre mais e mais. É quase que um ciclo vicioso que vai crescendo. Só que eu tenho que acreditar que eu sou capaz e tenho que ter a certeza que isto vai acontecer. E aí a gente vai começar a observar em várias pessoas que já fizeram uma parte desse trabalho de remover essas montanhas. E a gente vai ver que a pessoa que tem mais confiança em si, mais fé em si, mais confiança na divindade, mais fé na divindade, normalmente é uma pessoa que é mais ponderada, que é mais calma, procura administrar melhor os conflitos que vão continuar a existir. E a pessoa que ainda falta muito para trabalhar nessas montanhas, que tem a sua fé vacilante até nela própria, ela normalmente é uma pessoa mais irritada, ela tem muitas incertezas. Quando em alguma conversa já se exalta, eleva o tom da voz. Estas são medidas que a gente vai encontrando dentro desse capítulo 19 do Evangelho. E a gente passa a olhar no espelho para a gente mesmo e ver a quanto eu estou, o quanto eu me irrito pelas coisas, porque eu não tenho certeza, eu não tenho a fé de que amanhã vai ser um dia melhor, né? Quando nós exercemos o trabalho da fé, nós vamos ver que conseguimos já manter uma determinada calma na luta do nosso dia a dia. E já deixamos de ficarmos tão revoltados como estávamos há um tempo atrás. Mas todas essas conquistas que nós vamos fazendo devagar, de forma lenta e gradativa, a gente não pode confundir essa nossa nova fé com uma presunção. Acharmos que estamos sendo melhores do que os outros, que estamos caminhando mais rápido do que os outros. Porque a verdadeira fé, ela é sempre humilde. Nós temos que reconhecer a nossa pequenez ainda. E reconhecer que tudo aquilo que nós já conquistamos foi com a ajuda das outras pessoas. E se foi com a ajuda das outras pessoas, nós temos que devolver ajuda para as pessoas que estão em nosso caminho. Toda vez que a gente tem um orgulho da conquista que a gente já conseguiu,
a gente mais cedo ou mais tarde vai colher os frutos desse plantio orgulhoso que a gente fez. E fica, quando a gente vai colhendo esses frutos, a gente começa a ter decepções. O poder da fé que nós desenvolvemos também se mostra nas ações magnéticas. A ciência hoje caminha, alguns cientistas, para alguns entendimentos a respeito do magnetismo e das vibrações mentais que nós fazemos. E isso é interessante a gente ver, porque à medida que nós vamos crescendo no nosso eu interior, nós passamos a irradiar em nosso derredor energias de bem-estar para as pessoas que convivem conosco. Então nós, de verdade, agimos sobre a ação fluídica e damos impulsão a ela ao nosso derredor. Emmanuel, em uma obra dele, diz que um pensamento nosso repercute em todo o universo. Tem um cientista já desencarnado, o Tesla, ele fala a mesma coisa, provando dentro dos conceitos físicos deles, né? Que todo o nosso pensamento repercute em nosso derredor e pelo universo. E quando nós falamos da ação magnética, da ação fluídica, dentro da casa espírita nós lembramos a respeito do passe. Todos nós que recebemos o passe, também estamos contribuindo para com o passe, de conformidade com a nossa fé, o nosso entendimento até então. À medida que nós vamos ampliando essa fé, esse entendimento, passamos a conquistar forças e energias para enfrentarmos as dificuldades que nós temos. Não solucionar as dificuldades. Né? No passado, entendia-se que o passe, por exemplo, o passe espírita, era algo miraculoso. Hoje já se passa a entender melhor o passe. No entanto, é bom que a gente sempre recorde um pouco que o passe espírita são fluidos que a espiritualidade nos transmite. Esses fluidos penetram pela via coronária, né? Pelo chakra coronário, e se espalham pelo organismo todo. Além desses fluidos que a espiritualidade nos transmite, não só ali na Câmara de Passe, mas também aqui, enquanto a palestra, nós temos a questão dos fluidos magnéticos, que são fluidos que todos nós, seres e a natureza do planeta, possuímos. Então, na doutrina espírita, nós chamamos que o passe é misto, fluido espiritual e fluido magnético, que é nosso nominal. Né?
Para o fluido espiritual não há necessidade de se fazer nenhum movimento que não seja o movimento mental de cada pessoa. Para o fluido magnético, há necessidade de se fazer os movimentos. Porque é o magnetismo meu que passa para outra pessoa. Por isso, na doutrina espírita, volto a dizer, se diz que ele é misto. É feito das duas formas, né? E isso tem a ver com a fé de cada pessoa que recebe e a fé de cada pessoa que transmite. Lembrando sempre que a fala que Jesus dizia a todos aqueles que ele curava: vai, tua fé te curou. Ele nunca disse, eu te curei. Ele sempre falou que a fé curou a pessoa. No aspecto da fé, derrubando e removendo essas montanhas interiores, nós teremos também um aspecto que muito se fala a respeito da dita fé religiosa. Todas as ideologias possuem os seus conceitos religiosos, né? E é bom que a gente lembre que nenhum conceito é melhor ou maior do que o outro. Nenhum conceito está com a verdade absoluta. Nós, no nosso nível evolutivo, nenhum de nós, espíritos encarnados e desencarnados no planeta Terra, tem condições de compreender, de absorver a verdade absoluta. Nós ainda somos muito pequenos, precisamos de muito embasamento para isso, e só lá na frente vamos ter. No livro dos médiuns, num item deles, consta que o espírito, a pessoa, ela vai optar pela vinculação religiosa que melhor lhe convém naquele momento de evolução. Ou seja, mais ou menos assim, de forma até grotesca, né? Cada um vai vestir a blusa que lhe serve, que lhe cai bem naquele momento. Então, hoje, se nós temos alguns conhecimentos diferenciados dentro da doutrina espírita, diferenciado dos demais, isto não nos faz maiores ou melhores que os outros. Se nós nos acharmos, porventura, maiores ou melhores, nós estamos dando ênfase ao nosso egoísmo. Temos que compreender o entendimento que aquela outra criatura, naquele outro vínculo religioso, se encontra. Porque no plano espiritual, todas as religiões continuam a existir normalmente. Não é porque o indivíduo que é de uma determinada denominação religiosa desencarna que ele vai se transformar em espírita, por exemplo. As religiões continuam a existir no plano espiritual. Tanto eles como nós obedecemos à lei de causa e efeito, ação e reação. Tanto eles como nós obedecemos às leis de reencarnação. Uns com um pouco mais de conhecimento a respeito, outros com um pouco menos de conhecimento a respeito. E aqui cabe a gente lembrar
um dito dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Então as outras doutrinas vão passar a pensar como nós pensamos dentro do movimento espírita, dentro da doutrina espírita? Não. As outras religiões, e a gente já está observando que isso vem acontecendo de alguns anos para cá, gradativamente mais, em algumas, passam a adotar a oportunidade que a doutrina espírita nos fornece a todos nós. A possibilidade de estudarmos, a possibilidade de indagarmos, a possibilidade de construirmos o nosso entendimento, não sendo imposto por ninguém, sendo uma opção particular de cada um de nós. E ainda nesse capítulo 19, tem a questão que a fé não se prescreve para ninguém. Não adianta a gente chegar para a pessoa e dizer: você tem que ter fé, você tem que acreditar. Ela só vai ter fé, ela só vai acreditar. Assim como eu só vou ter fé, só vou acreditar, no momento que eu começar realmente a trabalhar e a derrubar, a mover essas montanhas interiores que eu tenho. Sem esse trabalho, eu não vou conseguir desenvolver a verdadeira fé. Eu vou ter algo superficial. Né? Então, esse é um pequeno trabalho que todos nós temos nesta encarnação. Se a outra pessoa não faz, este é um problema dela, do seu livre-arbítrio. O importante é que a gente comece a entender e a fazer este melhoramento interior. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, cada um faz a sua parte, vai chegar algumas encarnações à frente que nós, em conjunto, estaremos elaborando esse mundo melhor de regeneração que todos esperamos. Era essa pequena reflexão que eu gostaria de trazer para que a gente reflita e pense amanhã ou depois nos passos que a gente já tem condições de dar. E aqueles passos que a gente não tem condição de dar, por enquanto, que a gente não esqueça esse objetivo, essa rota. Porque hoje a gente não consegue, mas a gente consegue trabalhar o A e o B, já preparando para trabalhar o C e o D, e assim nós vamos removendo todas as montanhas do alfabeto das nossas vidas. Eu agradeço a atenção de vocês, a oportunidade que me deram, agradeço a Deus também e devolvo a palavra.